Perturbações espirituais. Divaldo Franco. Pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vivemos num universo constituído de energia que se expressa em ondas, vibrações, mentes e ideias, condensando-se em matéria e voltando ao estágio inicial incessantemente. Nele tudo vibra, pois que não existe o repouso absoluto nem o absoluto caos. Aquilo que se nos apresenta como desordem obedece a princípios fundamentais geradores de futura harmonia. Todo e qualquer movimento, emissão vibratória, por mais sutil, influencia o conjunto, nada havendo que não se encontre produzindo ressonância, à semelhança de uma sinfonia de incomparável beleza, cujo conjunto de instrumentos diferentes produz o encanto e a musicalidade perfeita. A matéria, nesse indefinível oceano vibratório, é a energia condensada, que, após a vigência do seu ciclo, retorna ao campo de origem. O ser humano, durante o périplo carnal, é o princípio inteligente do universo, desenvolvendo os sublimes tesouros que nele jazem adormecidos, e através de sucessivas reencarnações, atinge o estágio de vibração sublime, quando se torna espírito iluminado. Nessa larga experiência evolutiva, acumula os valores defluentes das vivências, crescendo sempre na direção da perfeição relativa que lhe está reservada. Em cada etapa aprimora específicos recursos, trabalhando as anfractuosidades morais resultantes dos tentames iniciais da fase do instinto, atravessando o período da razão, no rumo da intuição. Sob a ação gloriosa do deutropismo, a sua é a fatalidade da plenitude. Enquanto transita pelas faixas mais grosseiras do processo evolutivo, submete-se às injunções penosas que lhe rompem as couraças da ignorância para facultar-lhe o discernimento, que o alça ao conhecimento e à liberdade. Nem sempre, porém, esse desenvolvimento ocorre de maneira feliz, em razão da predominância dos instintos agressivos, da preservação da espécie, que o levam a utilizar-se da força, dos ímpetos desordenados que se lhe demorarão na conjuntura de que se constitui. A cada ação sucede-lhe uma reação equivalente. No imenso obscurantismo em que se demora, a divina providência tem tido cuidado de enviar embaixadores sábios que o têm tentado despertar para a realidade espiritual que lhe é legítima. Através dos milênios sucessivos, esses amorosos mestres e condutores das massas buscaram demonstrar-lhe a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Cultos bizarros, a princípio, e sacrifícios grosseiros foram as primeiras manifestações da vida estuante, dentro do nível moral em que se encontrava, no seu primarismo evolutivo, culminando com a vinda de Jesus à Terra, abençoando-a com as incomparáveis lições do amor, que soluciona todas as equações existenciais. Habituado, porém, às forças deletérias dos sentimentos grosseiros, o ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos seus ensinamentos e, inevitavelmente, adaptou-as às próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo. Jesus sabia dos limites humanos e compreendia-os, ampliando a sua compaixão, prometeu enviar o Consolador em hora própria, quando as dores fossem superlativas e a compreensão mental mais elevada, de modo a entender-lhe os supremos postulados. A legião de seres bem-aventurados, que constitui o Consolador, traz o Mestre de volta, e vem desvelando o significado profundo da existência, os valores altíssimos da existência física, diluindo os mistérios que ocultam a vida transcendental e demonstrando de maneira vigorosa esse intercâmbio entre as duas faces da realidade, a material e a espiritual. Constata-se, desse modo, que a inter-relação entre os chamados vivos e os mortos é muito maior e vigorosa do que se pensa. Graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói.
Este livro é um breve relato em torno do intercâmbio entre as duas esferas da vida, especialmente cuidando das perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância que se permitem os espíritos infelizes, na sua luta em glória contra o Mestre Jesus e sua doutrina. De alguma forma, faz parte da série que iniciamos com Transição Planetária e o Amanhecer de uma Nova Era, abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente nas sociedades espíritas sérias, dedicadas à renovação da sociedade, bem como nos grupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas. Jesus vela pela barca terrestre e conduz-la com segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas todas as tentativas de dificultar-lhe o ministério de amor e de misericórdia. Desejamos com a presente obra alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que neles confiam. Não tivemos nenhuma preocupação literária, nem nos permitimos deixar dominar por vacuidades humanas, procurando abordar os acontecimentos conforme tiveram lugar, naturalmente com alguns cuidados para que sejam evitadas interpretações indevidas. Temos interesse, porém, que a nossa narrativa, simples quanto nós próprios, contribua de alguma forma para a vivência realmente cristã nas células espíritas que se vinculam a Jesus. Salvador, 15 de junho de 2015. Manuel Filomeno de Miranda. 1. Intercessão providencial. O céu estava recamado de estrelas lucilantes como lanternas mágicas que dilatavam claridade pelos embora azul turquesa. Leve brisa acariciava o arvoredo e conduzia delicado perfume de azaleas brancas com bordas de luz. Aves de plumagem incomum voavam sobre os jardins que adornavam o centro de comunicações da nossa esfera de ação. A pouco e pouco, começaram a chegar os convidados para a efeméride anunciada com antecedência. Fôramos informados que nobre mensageiro de distância superior viria comunicar-se conosco, obedecendo a uma programação adrede organizada, para socorrer algumas instituições espíritas terrenas, seriamente sitiadas por tenebrosa organização do mal. Labores antes realizados com abnegação, agora sofriam sorte da perseguição de inimigos do progresso já desencarnados, que se comprazem em semear intranquilidade entre as criaturas, em perversa conspiração contra a ordem e o desenvolvimento moral. Especialmente convidados, Dr. José Carneiro de Campos, eminente médico dedicado ao humanitarismo, que no orbe se destacara pela cultura, retidão de caráter e sacerdócio invulgar na medicina, ao lado de outros servidores do bem, igualmente nós deveríamos fazer parte de um grupo de atendimento aos corações aflitos, aprisionados nas malhas asfixiantes da rude sandice. Às 20 horas, a sala encontrava-se repleta, tendo o nosso respeitável administrador, Ovídio, no palco onde se destacava a mesa florida, ornamentada com esmero. Nesse momento, adentrou-se a ilustre visitante cercada por carinhoso grupo de espíritos iluminados que a acolitavam com respeito e admiração, bem como com os recepcionistas destacados para conduzi-los ao palco. Recebidos com especial carinho pelo nosso diretor, foram encaminhados a lugares especialmente reservados, sendo gloriosa visitante levada a um assento de destaque entre os responsáveis pela nossa comunidade espiritual. Claridade diáfana dominava o imenso recinto que tinha o teto transparente, através do qual podíamos ver a noite exuberante e rica de astros faiscantes. O mestre de cerimônias assomou ao tablado e um grupo de crianças começou a cantar o Adeste Fidelis, também chamado hino português, composto por Dom João IV, convidando todos os fiéis ao Evangelho a permanecerem de pé. Nosso administrador levantou-se como todos os presentes e, logo após, orou com sentida emoção,
enquanto a psicosfera ambiental ficou saturada de energias que se materializavam como suave orvalho perfumado que a todos nos impregnou. De imediato, apresentou a venerável senhora desencarnada cuja aura refulgia em tonalidades diamantinas, demonstrando seu estágio evolutivo. Referiu-se o irmão Ovídio que se tratava de servidora cristã, desde há muitos séculos, mas que durante a existência do Santo de Assis sacrificara-se na Ordem das Clarissas, a fim de manter a pulcritude dos seus ensinamentos, preservando os votos de caridade, de pobreza, de humildade, de entrega total a Jesus e de virgindade. Sem os encômios constrangedores muito comuns na convivência terrena, a biografia era destituída dos elogios dispensáveis, sendo fiel à estatura moral da abençoada entidade. Ao silenciar, a visitante ergueu-se e, com um leve sorriso no rosto angelical, saudou-nos com simplicidade, dizendo-nos: "A paz de Jesus seja convosco, venho, em nome do amor não amado, rogar-vos ajuda para a comunidade cristã espírita que, neste momento, experimenta severos testemunhos. O amor a Jesus em todas as épocas da humanidade sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade que o temem, investindo com ferocidade contra os seus vexilários, na ilusão de que, ao destruírem os seus corpos, aniquilam os seus ideais libertadores. Não ignoramos que as forças do mal, ensandecidas e furiosas, ante o crescimento dos adeptos do Consolador, que vem recuperar os espíritos enfermos, desertores e extraviados, a fim de trazê-los de volta ao Cordeiro de Deus, sentem-se ameaçadas e, após reorganizações bem urdidas, atacam-nos com inclemência, tanto de forma sutil como em enfrentamentos dolorosos. Utilizando-se da debilidade moral de muitos conversos que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do Espiritismo, deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação maléfica proporciona. A intriga e a infâmia, armas mortíferas e de grande alcance, são utilizadas para denegrir os companheiros, lançá-los uns contra os outros, com desgastes de energia e de tempo abaratados inutilmente. Embora pregando-se a tolerância, não a praticam, antes mantêm justificáveis ressentimentos, filhos do orgulho em predomínio e da presunção doentia. Por mais cesura a necessidade da prática do perdão, da gentileza, da caridade no trato com todos, comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de admoestação que interpretam conforme sua doentia situação, de modo a abrir feridas nos sentimentos debilitados. Atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas, que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento dos sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e de lancharias comuns. Lentamente, substitui-se a seriedade da mensagem por anedotário chulo e vulgar de duplo sentido, o que deixa doridas frustrações naqueles que os buscam amargurados, sofridos, com o coração ferido e a mente atormentada. Se não bastasse essa conduta reprochável, o desrespeito aumenta e a desconsideração pelos humildes faz-se natural comportamento, sem qualquer atitude de compreensão e de misericórdia para com os filhos do Calvário, que o Mestre nos confiou para que deles cuidássemos. Derrapa-se em relacionamentos de ocasião, que terminam em rupturas abruptas com mágoas e afastamentos das atividades, olvidados do altíssimo significado da responsabilidade abraçada e dos compromissos firmados antes do berço. Fez silêncio oportuno, como se o auditório cativado guardasse as palavras e as reflexões, e se permitisse impregnar pelo conteúdo da mensagem. Com o semblante assinalado por leve melancolia resultante da análise grave, a veneranda mensageira prosseguiu:
Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se, na atualidade, embora hajam fluído de outras benéficas ocasiões, que desrespeitaram, antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais que têm estado retidos em regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Calcetas e alucinados promovem contendas e produzem justas ferozes, transformando as instituições em campos de batalhas destrutivas, sem dar-se conta do prejuízo moral e doutrinário que ocasionam. Para contê-los, amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria para os socorrer e os amar. Entre esses, a comunidade franciscana, que revolucionou o fim do século XII e o começo do XIII, está renascendo para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja do Amor, conforme Jesus havia solicitado a São Francisco, em São Damiano. Tem a tarefa de preparar as mentes e os corações para o restabelecimento dos incomparáveis milagres do amor, conforme Jesus o fez, antecipado por missionários do conhecimento que, em Roma e em todo o Império, diminuíram o clamor das contínuas guerras, dando lugar às manifestações de justiça e de misericórdia de que foi rico seu ministério na terra. Depois virá, ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Tratar-se-á de um ministério de alta abnegação, qual aconteceu nos inovidáveis dias do passado, quando modificou totalmente a estrutura da fé cristã, embora as tremendas adulterações que vieram após a sua desencarnação. Infelizmente, ainda é da natureza humana o vício de adaptar o conhecimento libertador à estreiteza da sua compreensão, de submeter a lição sublime aos impositivos das paixões e dependências, hábitos doentes e conformistas, geradores do alucinado e equivocado prazer. Em um novo programa, no entanto, não deverão ocorrer os riscos que se apresentaram no pretérito, porque aqueles que se negarem a seguir corretamente, ou criarem impedimentos à sua divulgação e vivência serão exilados automaticamente, por meio da sintonia mental e moral com o planeta inferior, para onde se transferirão em estágio forçado até que lhes ocorra a renovação indispensável, capaz de fazê-los ascender em retorno à Terra, Mãe generosa que lhes é o berço feliz. A soberba e o falso intelectualismo, a necessidade de variações de comportamento, vem conduzindo expressivo número de adeptos da revelação dos guias da humanidade, as propostas agressivas conforme a sua maneira de entender e alguns se atrevem a dar nova interpretação às obras da codificação, num alucinado projeto de atualizar a verdade, as reflexões do codificador inspirado pelo Senhor e vaso escolhido para a construção do mundo melhor. Dominados pela vaidade, deixam-se outros dominar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral, que os mistificam, assacando acusações indébitas contra tudo e todos que lhes não compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes. Graças à comunicação virtual, divulgam-se acusações sórdidas contra os servidores fiéis a Jesus, que não estão à cata de promoção pessoal nem de exibicionismo egóico, semeando espinhos pela senda que eles devem percorrer. Intimoratos, no entanto, esses discípulos da última hora, prosseguem inatingidos, ignorando o mal para somente construírem o bem. Esse ultraje, ora sutil, noutros momentos, agressivo e direto, tem desanimado indivíduos frágeis que se fascinam com a beleza da doutrina e se decepcionam com a conduta de alguns daqueles que se apresentam como seus seguidores. Piorando o quadro, no entanto, as disputas por cargos administrativos, a fim de imporem suas maneiras especiais de governança das consciências, em lamentáveis ressonâncias do passado, quando, em outros credos, foram impiedosos e dominadores, vêm se tornando triviais, sempre em ouvido das diretrizes do Mestre ao afirmar: quem desejar ser o maior, seja o servidor de todos.
muito tormento por exibição pessoal tem induzido os descontentes à criação de esquemas de trabalho que vinculam a simplicidade da mensagem de Jesus, enquanto outros se autodenominam inspirados pelo próprio Senhor ou se apresentam como reencarnantes famosos, cujas existências foram de sacrifício e de abnegação, como se pudesse haver retrocesso no programa de evolução. Misturam-se, em consequência, os interesses vis encarnados com desencarnados, aumentando as dissensões e gerando os ódios que já deveriam estar ultrapassados pelas relevantes conquistas das ciências psicológicas que demonstram os malefícios que causam a todos quantos lhe permitem guarida na mente e no sentimento. É momento muito grave, porque há urgente necessidade de consolação aos que se sentem deserdados, aturdidos com as ocorrências afugentes que os surpreendem nos mais diversos segmentos da sociedade. A hora exige atenção e cuidado, ante número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras, que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. Urge que os servidores do Evangelho restaurado reconsiderem condutas e voltem a trilhar a difícil estrada pedregosa por onde peregrinou o Mestre, sem as lisonjas e os destaques sociais, nem as honrarias humanas que muito agradam à inferioridade moral e pervertem os sentimentos que se deveriam ornar de simplicidade e renúncia. A tribuna espírita não é pódio para disputas de exaltação do personalismo nem instrumento de projeção da mesquinha necessidade de aplauso. Antes, é área de compromissos graves com o ensinamento exposto, de forma que valham mais os atos do que as palavras memorizadas em exórdios brilhantes. Isto porque, conhecendo as debilidades morais dos que ali se apresentam, os adversários espirituais seguem-nos, empurram-nos a compromissos afetivos ilusórios e desgastes sexuais resultantes do fascínio que exercem em pessoas viciadas e de mente pervertida. Dominados pela vã cultura e pelo entusiasmo dos insensatos, abrem espaços emocionais muito amplos para a instalação de conflitos que os atormentarão, que os levarão ao abandono das tarefas, quando contrariados ou simplesmente entediados, a caminho de desditosas depressões e obsessões soezes. A instituição espírita de hoje deve evocar a casa do caminho, onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre, a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto da própria vida. Novamente silenciou com a voz suavemente assinalada pela emoção que lhe invadia o ser angelical. Todos nos encontrávamos dominados pelo magnetismo vigoroso que dela e de suas palavras se exteriorizava. Momentos após, prosseguiu tomada de júbilo e de esperança. É chegado o momento de intensificarmos o intercâmbio feliz com os companheiros mergulhados na indumentária carnal, que se têm mantido fiéis e padecem as injunções difíceis do momento turbulento. De todo lado apresenta-se o sofrimento em multifaces, cada hora alcançando uns e outros, sem qualquer exceção, porque o momento é de seleção de valores, no qual, aqueles que estiverem com Jesus, definir-se-ão pela permanência na batalha, enquanto outros optarão pelos prazeres com que se comprazem. Necessário que intervenhamos nos programas de obsessão em massa que vem ocorrendo, num arrastamento alarmante, a ponto de constatarmos que, em quase todos os quadros de patologias variadas, estão presentes os adversários espirituais do paciente, explorando-lhe as paisagens mentais e emocionais. Sabemos que, na raiz de toda enfermidade, o problema é o próprio doente, que se torna predisposto à instalação dos distúrbios na saúde, à contaminação pelos agentes destrutivos, pelos transtornos que nele se fixam. Além disso, verificamos também a instalação das matrizes psíquicas que facultam as obsessões perversas. Vozes espirituais, em momentosos intercâmbios mediúnicos, vêm conclamando os trabalhadores do bem à vigilância e à oração, em exórdios e discursos comovedores.
Mensagens de admoestação carinhosa são transmitidas nas células espíritas enobrecidas pela caridade, enquanto os servidores sinceros percebem a gravidade do momento, e médiuns sinceros, fiéis, constatam as ocorrências infelizes na psicosfera pesada que se abate sobre todos. As orações ungidas de amor suplicam amparo para a seara visitada pelas pragas perigosas e a inclemência da situação perturbadora, e a sua ressonância alcançou elevadas regiões espirituais que sediam os responsáveis pelo progresso do planeta em nome de Jesus. Como efeito, seu clarim anunciador de perigo movimentam-se legiões de obreiros desencarnados, concitados à campanha de defesa que se faz de emergência. Em várias comunidades espirituais próximas da Terra instalam-se grupos de auxílio e servidores especializados nesse mistério são destacados para o enfrentamento que já vem ocorrendo. Houve uma pausa natural como corolário da dissertação, para que pudéssemos avaliar a gravidade do acontecimento. Logo após, com a mesma tonalidade de voz, dúcida e enérgica, o anjo visitante continuou. Vimos solicitar o apoio de todos os membros da comunidade Redenção, para que sejam organizados grupos de vibrações em favor dos irmãos em testemunho, a fim de que as instituições espíritas e os seus trabalhadores, especialmente os portadores de mediunidade dignificada, sejam enriquecidos de bênçãos em forma de coragem e mantenham um padrão de ondas mentais como um canal por onde fluam as energias do amor e da abnegação como acontecia nos gloriosos dias do martírio. Em razão das facilidades de divulgação do Espiritismo na atualidade e da sua relativamente fácil aceitação por indivíduos de todas as procedências e pelas massas ansiosas, não se creia que os testemunhos já não se façam necessários. São eles agora de outra ordem, com características mais sutis e mais perigosas, porque são entretecidas habilmente malhas fortes que envolvem, aprisionam os invigilantes e alcançam também os bons servidores. Que ninguém se escuse as provações de amor e de fidelidade na seara da luz. Que ninguém tema os hábeis conciliábulos dos maus e suas façanhas, porque, acima deles, brilha a luz da verdade. O Mestre não deixa aqueles que o amam ao abandono ou ao esquecimento. Mantende-vos confiantes. Para o feliz desiderato, além dos grupos de vigilantes encarregados de orações intercessórias, de cada comunidade seguirão equipes de técnicos no que diz respeito às obsessões, para o esforço de soerguimento moral dos afetados, despertamento dos adormecidos na indiferença, prosseguimento dos laboriosos e lutadores devotados. Principalmente, também, com o objetivo de atrair para as falanges do bem os extraviados, que se permitem o engodo de transformar-se em inimigos de Jesus. Unidos mental e emocionalmente, seremos como diferente exército que combate com armas da compaixão e do esclarecimento, da misericórdia e do amor. O Senhor comanda-nos e convida-nos à grande batalha da luz clareando a treva, do perdão substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. Que Ele mesmo nos impulsione e conduza, são os nossos fervorosos votos para todos. No silêncio natural que se fez, as emoções subiram-nos dos corações aos olhos e lágrimas romperam a comporta de segurança, num misto de júbilo, de gratidão ao Pai e de preocupação pelos dolorosos fenômenos relatados. Automaticamente, o coral infantil começou a modular uma sonata encantadora de exaltação a Jesus, ainda não conhecida na terra, enriquecendo-nos de paz e de restrita confiança no futuro. O seguir, nosso administrador, com emoção significativa, orou ao Senhor em agradecimento, e logo encerrou a reunião. Lá fora, a noite esplendia em beleza e perfumes. Após a formação de pequenos grupos que se acercaram da visitante gloriosa, foram-lhe apresentadas algumas questões que pediam esclarecimentos, preocupações que precisavam ser elucidadas e quase todos se retiraram. Fomos informados,
aqueles que deveríamos participar da frente de ação combativa, da existência de outra reunião, que teria lugar após o encerramento daquela que nos apresentara a paisagem geral dos acontecimentos. Quando a sala estava quase deserta, o irmão Ovídio convidou-nos com um gesto delicado, e nós 5 fomos apresentados à embaixadora do Senhor. Cativante e gentil, recebeu-nos com elevada cortesia e, por solicitação do nosso administrador, seguimos a uma sala contígua, menor, onde seriam apresentados os projetos que nos diriam respeito em nossa atividade no planeta, para a qual fomos convidados. Seriam necessárias estratégias de amor e de energia numa perfeita identificação de princípios fixados nas insuperáveis lições do Evangelho. 2. Planejamentos socorristas. Sentando-nos em semicírculo e tendo a veneranda mentora no centro, os seus acólitos permaneceram num segundo plano e, ao lado do irmão Ovídio, expôs: não ignorais que a mansidão e a misericórdia serão sempre os nossos instrumentos de estratégia fraternal. Agredidos e desafiados, conforme ocorrerá, mantereis a irrestrita confiança naquele que preferiu a desonra à defesa inútil, a morte infamante à permanência na injúria e na covardia. Diante da crueldade e da perseguição inclementes, permanecei tomados pela misericórdia e ternura. Evitai os pensamentos reacionários, porque estaremos no imenso campo de lutas, além das formas, em batalhas vibratórias. Nenhuma vulgar e chocante provocação, por mais grave, poderá ser respondida sob a ação do melindre ou da reprimenda como forma de reação. Preparados pelo sentimento de piedade, compreendendo-lhes a loucura, usareis sempre os recursos psicoterapêuticos do entendimento de tal forma que eles não disporão de forças para o prosseguimento nas agressões terríficas. Em qualquer circunstância, vede neles os irmãos infelizes que vos cabe amparar. A atual situação é resultado do rancor de antigos inquisidores, suas vítimas, judeus e muçulmanos, que permanecem em região de inomináveis sofrimentos. Cientificados do desenvolvimento do pensamento de Jesus sob as luzes do Consolador, tornados adversários do Cristo, em face das decepções de que foram vítimas após as respectivas desencarnações, homiziaram-se em cavernas sombrias do próprio planeta, onde instalaram o antirreino do bem e acolhem fanáticos e criminosos em desalinho mental, portadores de elevado nível intelectual, mas pobres do sentimento de amor. Reduto de trevas e ódios, cresceram em número e, periodicamente, atacam a sociedade terrena, impõem o pavor, especialmente nos períodos de acontecimentos funestos, quando se utilizam dos conflitos gerais para imiscuir-se na população e gerar mais terríveis sofrimentos. Carrascos de si mesmos, transferem o ódio cultivado na sucessão dos séculos, desde a Idade Média, e dizem-se justiceiros, encarregados de ser a chibata da divindade aplicada no dorso das criaturas do que necessitam de correção. Desempenharam papel relevante durante o nazismo, especialmente no que se refere ao Holocausto judaico, e agora terçam armas e atacam frontalmente o mestre nas células espíritas, de modo que muitos danos levem à desistência os convidados para o banquete da Era Nova. Em diversas instituições onde o Senhor é reverenciado e divulgado pelas vozes dos céus, tem-se imiscuído, em razão de alguns desmandos e atitudes sórdidas de aventureiros que aderem ao pensamento espírita mas não à sua conduta, sempre encontram erros em tudo, são impelidos a apresentarem modificações na estrutura da doutrina, tentam ridicularizar os amantes da verdade, que são denominados ortodoxos e fanáticos, ultrapassados e antiquados. Atribuem-se valores que não possuem, arregimentam outros sofredores descontentes, que se encontram em busca do prazer e mascaram-se de trabalhadores do bem para exibirem a própria prosapia e, desse modo, tombam nas malhas apertadas que os tornam dissidentes, acusadores, inimigos. São ardilosos e muito hábeis no sofisma, pois que chegaram ao topete de acreditar que, no passado,
Enfrentaram reis e príncipes que se lhes submeteram, e pensam que ainda podem repetir as nefandas façanhas. Fanáticos pelas tradições da igreja decadente da época em que viveram, sabiam que eram criminosos pelos atos praticados, mas se acreditavam merecedores do reino dos céus, conforme se fizeram chefes dos domínios da terra. Ao enfrentarem a própria consciência em conflitos inenarráveis, bloquearam o pensamento e a razão, asfixiaram o raciocínio e construíram torpes personas a que se submetem sonhadores e cruéis, porque sabem que não poderão continuar sine die na situação em que se comprazem, em função das leis soberanas da vida de que ninguém pode fugir. Refugiados nos seus quartéis de sombra e dor, onde vivem como senhores absolutos, comandam verdadeira legião de asseclas que lhes atendem às ordens e realizam os escabrosos desejos. Serão, portanto, esses irmãos infelizes e os tradicionais inimigos de Jesus, que estão hoje voltados contra o Mestre de amor, e que, ao verem a transformação que se opera na Terra, o anúncio dos futuros dias da regeneração do planeta, infestam a sociedade com a luxúria, o desperdício, a insensibilidade e o desrespeito aos valores enobrecidos. Certamente não são responsáveis pelos descalabros de toda a ordem, que hoje dominam os arraiais terrestres, mas, especificamente, além de contribuírem para a alucinação generalizada, dedicam-se com especial rancor à guerra santa contra os hereges espíritas, que devem ser dizimados, afastados das trilhas da caridade e atirados aos abismos do prazer, da negação, das obsessões. Utilizam-se dos demônios internos das criaturas, atenazam-nas também com as suas influências pestíferas, e tudo procuram consumir em tormentos depressivos generalizados e transtornos agressivos pelas drogas e paixões inferiores, atemorizando a sociedade e infelicitando-a. De alguma forma, inspiram ondas de terrorismo, de vinditas, de guerrilhas e de guerras que gostariam de vê-las dominando a terra, como vem ocorrendo e como se apresenta em ameaça tormentosa no Oriente como no Ocidente. Fez uma pausa oportuna, demonstrou a preocupação natural ante os nefandos propósitos dos inimigos da humanidade. De imediato, prosseguiu, unem-se aos grupos extremistas de outras doutrinas religiosas e políticas, bárbaras e impiedosas, dizem-se o anticristo, numa caricatura do anticonsolador com o qual competem. Aderiram às organizações judaicas, algumas suas vítimas antigas, nessa tremenda onda contra o Cristo e sua doutrina, e, enlouquecidos, pretendem instaurar na terra o reino do terror. É momento muito sério que está a exigir esforços hercúleos e dedicação quase exclusiva de todos aqueles que são afeiçoados ao bem em todas e quaisquer das suas manifestações. Uma veneranda instituição terrestre servir-vos-á de abrigo por 40 dias, quando trabalhareis sob o nosso comando desde nossa esfera e dirigidos pela figura apostolar do nobre cristão que seguirá convosco, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, que vos elegeu como auxiliares para a delicada empresa. Munivos de humildade real e revestivos da couraça da oração, a fim de poderdes enfrentar a situação com os sublimes instrumentos da caridade em todos os momentos, a fim de preparardes o advento dos porvindouros dias de edificação superior e de paz que todos necessitam no planeta amado. Outros grupos estão sendo organizados, a fim de atenderem ao apelo dos lídimos servidores do bem, nas diversas áreas do comportamento humano. Nesse ínterim, encontrar-nos-emos, vez que outra, quando for necessária a nossa presença na terra, ou a presença de algum mártir, a fim de serem dirimidas dificuldades e solucionados problemas de maior envergadura. Se tiverdes alguma indagação, estamos às vossas ordens para respondê-las. Os comprometidos com a nova tarefa estávamos sensibilizados. O venerando apóstolo da caridade, Dr. Bezerra, com tocante humildade, compreendendo a nossa emoção, falou pelo pequeno grupo. Veneranda benfeitora,
constitui-nos uma bênção e merecida honra de servir ao Mestre nestes turbulentos dias da comunidade terrestre. Outra aspiração não mantemos, exceto a de trabalharmos incessantemente pelo autoburilamento e a projeção da divina luz do amor nos corações humanos. Sabemos que a vossa bondade estará socorrendo-nos em nome do Senhor, mesmo que não verbalizemos as necessidades. Desse modo, rogamos que expresseis ao Santo de Assis o nosso profundo reconhecimento por haver nos distinguido com a possibilidade de servir mais e sempre melhor, expressando ao Divino Mestre as emoções que nos dominam e que as palavras não conseguem verbalizar. Confiando, portanto, no bem inefável, tudo envidaremos para errar menos e nos tornarmos dignos do empreendimento para o qual necessitamos de inspiração e de misericórdia, a fim de conseguirmos a vitória do amor nos corações e da caridade nas ações dos irmãos ainda equivocados. Abençoai-nos em nome dele, que prossegue amando-nos, mesmo com a constância dos nossos erros e compromissos infelizes. Quando silenciou, após expressar o que certamente todos gostaríamos de dizer, tinha lágrimas nos brilhantes olhos azuis que não se encorajavam a escorrer pela face iluminada. Despedindo-se de todos nós, a benfeitora retirou-se com os seus auxiliares, direcionando-se à esfera de luz onde habita. Diante dos nossos olhos, foram se diluindo até desaparecerem numa réstia prateada. O administrador também teve que se retirar e ficamos, o pequeno grupo, agora sob o comando seguro do Dr. Bezerra, que se encarregou de apresentar-nos uns aos outros, embora alguns já fôssemos conhecidos. Além de nós outro e do Dr. Carneiro de Campos, soubemos que entre nós estavam compondo a equipe Virgílio de Almeida, abnegado espírita mineiro, que se dedicara, na mais recente existência, ao ministério de viver a doutrina com o máximo respeito e abnegação, deixando pegadas luminosas, que servem de diretrizes de segurança a muitos trabalhadores da atualidade. Jovial e amigo, cativou-nos, de imediato, pela simpatia e radiação de nobreza. O seguir, conhecemos Germano Passos, que fora estudioso do magnetismo antes de aderir ao espiritismo, qual ocorrera com Allan Kardec, na primeira fase da sua existência. Era especialista no conhecimento dos fluidos e das energias do que são produzidas pelo espírito e que seria utilizado nos momentos próprios, de maneira a liberar obsessos de ambos os planos da vida. Depois de entretecermos breves considerações em torno do projeto que nos unia sob as bênçãos de Jesus, demandamos aos nossos lares, devendo seguir a instituição que nos hospedaria ao cair da tarde seguinte. Quando nos retiramos do imenso auditório, as estrelas cintilantes pareciam dialogar, umas com as outras, em face das emissões de argento e luz. O cosmos sempre me fascinara, desde quando me encontrava na Terra, atraindo-me a atenção para o milagre desses fascinantes e grandiosos globos a girar infinitamente em torno dos astros reis e dos turbilhões formando galáxias inimagináveis. Muitas vezes, deixava-me arrebatar na contemplação das noites banhadas de luar e de constelações gloriosas falando-me sem palavras sobre a grandeza de Deus. Enquanto me dirigia ao lar, emoções especiais dominavam-me, pela oportunidade de volver ao planeta querido para atividades de intercâmbio de socorro aos irmãos de jornada, agradecendo interiormente a oportunidade que reconhecia não merecer. Orando e bendizendo a sublime misericórdia do Pai, deixei-me arrebatar pelas expectativas do labor delineado até o momento quando nos dirigimos às queridas terras do Cruzeiro do Sul. A cidade grande e tumultuada com seu trânsito enlouquecedor, a movimentação das pessoas agitadas, umas no retorno ao ninho doméstico, outras buscando lugares para as refeições, outras mais, os educandários noturnos, as casas de recreação, enfim, o atendimento aos compromissos que lhes diziam respeito. Também observava as multidões de desencarnados, alguns atropelando os revestidos de matéria, sem que nenhum deles se desse conta da existência do outro,
espíritos doentes e alquebrados que formavam grupos de desalentados, perturbadores e zombeteiros em azáfama inquietante, perseguidores inclementes imantados às suas vítimas em contubérnio psíquico e físico, e nobres entidades que edificam o bem e protegem aqueles com os quais mantêm afinidade, em perfeita identificação vibratória. Quando chegamos à Sociedade Espírita, fomos surpreendidos pela amplitude do edifício de 3 pisos com boas instalações materiais, aconchegantes umas e confortáveis outras, mas sem luxo, e com muita atividade espiritual. Eram aproximadamente 18 horas e equipes de atendentes fraternos encontravam-se a postos, enquanto os necessitados esperavam pacientemente, ouvindo música suave e inspiradora. A paisagem do sofrimento era visível, porque alguns se apresentavam ansiosos e expectantes, outros algo hebetados e outros indiferentes, qual ocorre em qualquer nosocomio terrestre. Trabalhadores desencarnados diligentes movimentavam-se com discrição e segurança, mantendo o equilíbrio geral, evitando que os agitados e perversos gerassem qualquer tipo de distúrbio. À porta, esperando-nos, encontrava-se o abnegado mentor da casa, que se nos identificou bondosamente, deixando-nos à vontade e oferecendo-nos, com toda a sua equipe, a contribuir em favor do nosso objetivo, do qual estava informado e convenientemente preparado. Disse-nos chamar-se Ovídio, e que se dedicava a manter a instituição desde quando fora desenhada no plano espiritual e os primeiros servidores foram programados para sua edificação na terra. Relatou-nos que se tratava de um grupo de antigos cristãos que se haviam extraviados nos séculos passados, que foram resgatados pelo cantor de Deus, por ocasião da sua jornada sublime, e que novamente se perderam pelos desvãos do desequilíbrio, e novamente, após a chegada do Consolador, encontravam-se em processo de recuperação. O ministério essencial a que todos se dedicavam, além da divulgação dos postulados espíritas, conforme a codificação, a qual se dedicavam com fidelidade, era o da iluminação de consciências e caridade espiritual, moral, educacional por todos os meios ao alcance. As suas reuniões estavam sempre assinaladas pelas propostas de superação dos vícios e das paixões inferiores, firmando-se propósitos de comportamento saudável, de convivência social edificante, e, ao mesmo tempo, de evangelização das mentes infanto-juvenis, preparando as gerações novas para os enfrentamentos do futuro. A existência física sem o conhecimento do Espiritismo, enunciou, respeitosamente, é um grande desafio, pela falta de equipamentos iluminativos, que permitem vicejar a ignorância, predomine o egoísmo, desenvolva-se o anseio doente pelo prazer e pelo ter, distantes do transformar-se para o melhor, por falta de meta psicológica de sentido profundo capaz de resistir aos embates do cotidiano. As multidões aturdidas que se entredevoram na competitividade doentia, na animosidade contínua, no desinteresse pelo ser espiritual que são, resultam, invariavelmente, do desconhecimento e desvinculação com o programa da imortalidade e a visão clara da transitoriedade carnal. Ansiosas por aproveitar o breve tempo da organização física, entregam-se a todos os conflitos que conduzem no íntimo e, simultaneamente, a volúpia do desfrutar sem responsabilidade, nem certeza de que o sentido da vida material é mais grandioso, merecendo sacrifícios e lutas, em vez da insanidade do apenas fruir enquanto se pode. Amável, conduziu-nos a uma sala especial no 2º piso, onde nos hospedaríamos, pois que estava equipada de alguns aparelhos que nos poderiam ser úteis durante o período em que ali permanecêssemos. Camas asseadas e móveis bem distribuídos haviam sido providenciados no espaço, incluindo pequena área onde poderíamos reunir-nos para discussões dos labores. Explicou-nos que, logo mais, às 20 horas, haveria reunião doutrinária,
onde seria ouvido o jovem expositor que vinha atraindo expressivo número de interessados pela mensagem de que era portador. Deixando-nos à vontade, foi atender aos deveres que lhe diziam respeito. Aguardamos o momento da reunião e, à hora determinada, adentramo-nos na sala repleta de interessados nos estudos da noite. Pudemos observar que os presentes mantinham-se em clima de harmonia, mantendo o relativo silêncio que se pode esperar de um grande número de pessoas, nem todas possuidoras do discernimento que ensina a comportar-se em reuniões desse gênero. Espíritos amigos e benfeitores de muitos dos presentes encontravam-se, joviais e atentos, ao lado dos seus beneficiários, assim como muitos desencanados em aflição, com as marcas lamentáveis do processo morte não concluído, ainda apegados às reminiscências da matéria e transmitindo desagradáveis sensações àqueles com os quais se encontravam em sintonia, assim como alguns inimigos ferozes que se agitavam e deploravam não poder agredir as suas vítimas. Era um espetáculo merecedor de cuidados que os vigilantes encarregados de manter a ordem cuidavam com especial desvelo. Uma suave melodia convidava à meditação, embora algumas pessoas inquietas, que não conseguiam harmonizar-se. Foi composta a mesa dos trabalhos pelo presidente da instituição e mais 2 convidados, um dos quais era o jovem orador, anteriormente mencionado. Foi proferida a prece de abertura, entretecidas ligeiras considerações em torno do objetivo da reunião e apresentados alguns avisos, sendo a palavra transferida para o seu responsável. Levantou-se um jovem de aproximados 25 anos, bem aprumado e concentrado, demonstrando responsabilidade sem afetação, simplicidade sem impostura, e depois de proferir a saudação ensinada por Jesus, a respeito da paz que deve estar presente em todo lugar, começou a falar sobre a missão do Espiritismo na Terra. Com voz comedida e pausada, abordou, com precisão, os paradigmas da doutrina, a começar pela crença em Deus e culminou com a pluralidade dos mundos habitados. Consciente do significado da mensagem, sintonizava perfeitamente com o seu guia espiritual que o influenciava com segurança e afeição, logrando fazer que as palavras emitissem vibrações saudáveis para o público ávido de conhecimentos. Enquanto isso, espíritos afeiçoados à caridade aplicavam recursos fluídicos nos assistentes concentrados no tema, enquanto acompanhavam as reflexões do expositor. Repentinamente, percebeu-se uma agitação na porta de entrada da sala, quando apareceu um cavalheiro agitado a blasfemar e segurado por 2 outros que tentavam mantê-lo em equilíbrio. Era visível seu estado de perturbação e de alcoolismo, enquanto um espírito malsão dominava-lhe parte do sistema nervoso central, e, incorporado, gritava desacatos e acrimônias. As pessoas assustaram-se, porque esse não era um comportamento habitual, mas que os mentores permitiram com vários objetivos, um dos quais era o de socorrer a ambos indigitados e, ao mesmo tempo, demonstrar que a casa do Senhor é hospital para todas as angústias e necessidades humanas. O expositor não se perturbou e solicitou que todos se voltassem para ele, porquanto os responsáveis pela sociedade tomariam as providências compatíveis, de alguma forma, asserenando os mais inquietos, que também se agitaram e passaram a sintonizar com o desordeiro espiritual. Vimos o mentor Elvídio acercar-se do paciente em desalinho e envolvê-lo em fortes feixes de energia, enquanto os auxiliares internos removiam-no para a secretaria que ficava próxima à entrada. Nesse comenos, Dr. Bezerra convidou-nos com um gesto discreto a seguirmos ao local em que se dava a ocorrência e, quando chegamos, solicitou ao nosso germano que aplicasse energias magnéticas de forma a deslindar o psiquismo agressor dos centros de força, chakras, coronário e cerebral da sua vítima, o que foi conseguido em breves momentos de ação benéfica. Livre da injunção constritora, o paciente pareceu ser acometido por um vagado, mas amparado fisicamente como se encontrava,
Logo depois abriu os olhos e, estremunhado, procurou recompor-se, embora permanecessem os efeitos do álcool no seu organismo. 2 enfermeiros do núcleo removeram o desencanado para outro recinto dedicado às atividades mediúnicas, imobilizado pelas energias que o submeteram, embora continuasse furioso, enunciando palavras chulas e verbetes desconexos, frutos da loucura que o tomava. O nosso mentor logo nos explicou, a meia voz, que se tratava de uma das entidades pertencentes aos agressores vinculados ao grupo Anticristo. Sem haver se permitido perturbar, o moço afeiçoado ao Evangelho utilizou-se do incidente para abordar o paradigma a respeito das comunicações espirituais, explicando que tal vida, tal morte que cada qual desperta além da cortina de matéria conforme a conduta que manteve durante a viagem corporal. Explicou o fenômeno com naturalidade. Demonstrou que as interferências espirituais ocorrem dentro de faixas próprias de vibrações mentais e morais, conclamando os ouvintes à mudança de comportamento e à vigilância, porque muitos males que a todos afligem, têm as suas raízes no mais além, onde se cruzam as ondas dos pensamentos que produzem sintonias por equivalência de onda. Teve cuidado de esclarecer que todo aquele que se entrega ao dever e ao bem experimenta o divino amparo, e que ocorrência daquela natureza era permitida na instituição, com o objetivo de demonstrar que os dons espirituais, a mediunidade, são inerentes a todos os indivíduos, mais pujante nuns do que noutros, como é compreensível. Em referência àquele fenômeno, o mesmo teria ocorrido com permissão dos guias espirituais, a fim de advertir os desavisados e confirmar a realidade das comunicações, ao mesmo tempo, o mistério da caridade socorrista a ambos enfermos, o encarnado e o seu adversário. Transcorridos 50 minutos, encerrou a bela e coerente palestra com uma peroração ao Senhor e agradeceu as bênçãos de que todos foram objeto. O seguir, a reunião foi encerrada. Vários presentes procuraram as salas para receber passes, outros para atendimento fraterno, outros mais para conversação edificante, banhados pelos muitos benefícios espirituais que lhes foram proporcionados. Os 2 cavaleiros que seguravam o enfermo espiritual explicaram a razão de haverem conduzido desesperado àquela instituição em vez de um hospital, porque perceberam que não se tratava de um transtorno emocional mas de uma injunção espiritual, e pediram desculpas pela ocorrência desagradável. Foram tranquilizados pelo diretor, que demonstrou perfeita compreensão da ocorrência e explicou que aquela é uma das finalidades das instituições espíritas, atender os sofredores e especialmente os portadores de obsessões. 3. Atendimento de emergência. O paciente foi conduzido ao lar pelos amigos que o trouxeram à reunião em busca de socorro especializado. Antes, porém, da saída, foram orientados pelo presidente que recomendassem ao enfermo retornar à instituição, a fim de receber esclarecimentos sobre a sua problemática, contudo, num estado de lucidez que o capacitasse a entender a ocorrência perturbadora de caráter obsessivo. Foi então que os amigos narraram não haver sido aquele um episódio único, senão, que se apresentara mais grave do que nas vezes anteriores, atingindo o relacionamento familiar e social que se deteriorava cada dia mais. Comprometeram-se a cooperar com o amigo, interferindo no seu comportamento e vindo, também eles, a fim de mais entenderem as propostas do Espiritismo. Mais tarde, aproximadamente a 1h da madrugada seguinte, quando todos os labores da sociedade haviam sido atendidos como de hábito, nosso mentor convidou-nos a visitar o indigitado espírito que se encontrava em recinto próprio onde se realizavam as atividades mediúnicas de socorro desobsessivo. Impossibilitado de evadir-se do local e de dar vazão aos sentimentos agressivos, mantendo a linguagem imprópria e agressiva, Dr. Bezerra solicitou ao irmão Elvídio permissão para um atendimento especial ao enfermo espiritual, no que foi prontamente aceito. Vociferando,
em estado de quase loucura, em cuja conduta percebemos que se tratava de um hipnotizado por inclemente dominador de consciências no mais além. Nosso germano aplicou-lhe energias vigorosas, a fim de que se acalmasse, lentamente o aquietando, para que fosse possível um diálogo proveitoso. Diminuída a incidência hipnótica do agente dominador, o enfermo espiritual pareceu recuperar a razão, sem mudar a atitude mental.